No dia 23 de novembro de 2025, o Clube do Remo fez história ao subir para a Série A em tanto tempo que algum clube do Norte não participava da competição Série A, sendo a última o Paysandu, que disputou em 2005. Mas você quer saber da história? Então vamos lá, começar lá no ano de 1993, quando o Remo estava disputando o Campeonato Brasileiro. E até lá vinha fazendo ótimas campanhas, galera, para vocês terem ideia. Chegaram até eliminar a Portuguesa de Denner, o jogador que faleceu no acidente, inclusive meus pêsames, a família toda, fazendo um 5-2 no Mangueirão, e no Canindé a Portuguesa reverteu para 4-2, mas não deu em nada. E nessa época, galera, o Brasileirão era em grupos. Aí o Remo, ele se classificou para outra fase que era dividida em grupos, que eram 2 grupos de 4 times. No grupo do Remo estava Palmeiras, Guarani e São Paulo. E, infelizmente, né, com a porrada desses times fortes, o Remo acabou ficando em último do seu grupo, fazendo apenas 2 pontos. E na colocação geral do campeonato, o Remo ficou em 8º colocado, a melhor colocação de um clube do Norte na competição. E então, após o ano acabar, o Remo, apesar de ter ido bem nesse Brasileirão, no do ano seguinte não foi, mas tivemos uma pausa, né, porque estava tendo os campeonatos paraenses e onde o Remo andava muito bem. Eram pelo menos muitos títulos. E o Parazão virou fichinha, galera. Isso que a gente tem que falar. Então, chegamos ao ano de 1994. A última participação do Clube do Remo na Série A. E era um ano que, ninguém esperava que o Remo fosse cair. Ninguém. E, infelizmente, o Remo caiu, né? Galera, um detalhe que é engraçado, o Remo nessa fase perdeu de 6-0 para o Atlético Mineiro, que acabou se classificando ou em primeiro ou segundo. Só que se o Atlético Mineiro deixasse o Remo ganhar, o Atlético também ficaria nessa colocação e quem teria caído era o Cruzeiro. Mas tudo bem, né? A gente sabe que rebaixar o Cruzeiro, o Atlético nunca foi bom nisso. Mas enfim, como eu já havia dito, não era esperado que o Remo ia cair, mas também não era lá uma novidade, pois o clube já havia participado de muitas, como eu posso dizer, muitas Série Bs. Chegamos ao ano de 1995. Gente, só pra falar, alguns anos eu vou pular, que não tem muita coisa, como por exemplo, eu não vou falar toda a década de 90, só alguns anos. Então, de 1995, às vezes eu pulo. E então chegamos à década de 90 também, de 1996 a 99, onde o Remo já havia ganhado Parazãos. Inclusive, foi de 93 até 97, se eu não me engano, que houve o Tabu 33. Foi a maior rivalidade, galera. A maior dos clássicos brasileiros. E a gente havia chegado à década de 2000, onde o Clube do Remo ainda estava na Série B. E vinha fazendo algumas boas campanhas, mas não conseguia subir, né? Aí chegamos ao fatídico ano de 2004, onde infelizmente, né, o Remo foi rebaixado para a Série C. E foi jogar a Série C no ano do centenário. Mas acabou que o centenário do Remo foi até que bom, porque o Remo subiu, e não só subiu, como também subiu como campeão, né? E desde então foi apenas isso. Só que em 2007 caiu de novo pra Série C. E galera, tanta Série C pro Remo jogar, o Remo foi jogar logo essa, galera. Pra vocês terem ideia, essa Série C deixava os 20 melhores times com divisão e alguns times subindo para a Série B, e os últimos 20 sem divisão, galera. Na época não existia a 4ª divisão nacional. E o Remo, infelizmente, ficou entre esses últimos 20, e daí então dependeu de vaga do estadual para saber se teria divisão ou não. Em 2009 jogou o Campeonato Estadual. Tava tudo aberto pro Remo subir, galera.
tudo mesmo. Os confrontos eram Remo e Independente, Cametá e São Raimundo. Mas o Remo perdeu para o Independente de Tucuruí em pleno Mangueirão lotado. Vocês me desculpem se eu estiver falando alguma besteira, né? Mas infelizmente é isso, galera. Porque eu não tô acompanhando muito mais o clube, mas eu tô falando o que eu entendi da história. Aí chega o ano de 2010, onde o clube ganha uma vaga para a Série D. E na fase de grupos, passa em primeiro do seu grupo e é eliminado para o Vila Aurora. 2011 o clube não teve vaga na quarta divisão. 2012 eles tiveram. 2012, galera, é uma história engraçada, porque o Remo chegou à final do Campeonato Paraense. Era Remo e Cametá. O Remo perdeu a final, e o Cametá ganhou a vaga na quarta divisão. Só que o engraçado é que o Cametá alegou dificuldades e o Remo herdou essa vaga. E querendo ou não, o Remo não foi tão bom, porque passou em primeiro no seu grupo e foi eliminado. Em 2013, o Remo não teve vaga na Série B, perdendo a vaga para o Poçante Paragominas. Em 2014, o Remo conseguiu chegar à final do Parazão e, ao mesmo tempo, definindo valendo vaga na Série D. Remo Independente do Tucuruí. Com gols de Rafael Patti, dessa vez com a camisa do Remo, o Remo ganhou de 2-1 e conseguiu vaga na quarta divisão nacional. Porém, eles passaram em primeiro do seu grupo e foram eliminados para o Brasiliense. 2015 tinha tudo para ser um ano ruim, né, galera? Visitando todos os anos. O Remo, apesar de ser um time de quarta divisão na época, o Paysandu ser um time de Série B, né, no Parazão, o Remo jogou alguns jogos contra o Paysandu e eu não lembro, eu não vou conseguir falar agora se ganhou alguns, mas eu acho que empatou uns e ganhou outros e perdeu um, parece. Mas enfim, o Remo na Série D em um grupo com Vilhena, Nacional, Rio Branco e... eu não vou conseguir lembrar o último agora, galera, vocês me desculpem. Conseguiu passar em primeiro. Nas oitavas de final, jogando contra o Palmas, o time perdeu de 1-0 com um pênalti muito roubado. E esse jogo revisitou todos os capítulos que o Remo foi eliminado ali. E no Mangueirão lotado, jogo da volta contra o Palmas, o Remo ganhou de 3-0 contra o Palmas para calar esse fantasma e subir para a Série C. Não, subir para a Série C ainda nessa fase não. Nessa outra fase, quarta de finais, o Remo enfrentou o Operário. O primeiro jogo, o Germano Krieger ficou 1-0 para o Remo. E o outro ficou 3-1 para o Remo do Mangueirão. Eduardo Ramos dando um show nesse jogo, que inclusive atravessou a capital, né? Igual o Pikachu. Enfim, e chegou às fases de semifinais, onde o Remo infelizmente foi eliminado, mas com o acesso já garantido. O Remo perdeu o primeiro jogo para o Botafogo de Ribeirão, lá em São Paulo, e empatou o jogo aqui em Belém 0-0, dando a vaga da final para o Botafogo de Ribeirão, mas que o Remo acabou subindo. Em 2016, na Série C, a meta era permanecer na Série C e não caiu. E o clube conseguiu isso. Não caiu e fez uma campanha até que boa. Em 2017, o clube, mesmo não tendo riscos de cair na última rodada, ficou a 2 pontos de cair. Em 2018, o Remo conquistou o Parazão e foi a mesma coisa, ficou na Série C. Em 2019, também a mesma coisa, permaneceu na Série C. Até que chegamos ao ano de 2020, onde o Remo vinha com grandes expectativas para chegar na Série B. O clube começou a fase bem e agora, galera, desse ano, a Série C era diferente. Era 2 grupos divididos e os 4 melhores... os 4 melhores de cada grupo passavam. Aí formavam 2 grupos com os 4 melhores de cada. O segundo colocado já ia para a Série B e o primeiro do grupo A contra o primeiro do grupo B jogavam a final para ver quem ia ser o campeão. E o Remo fez o básico. Na primeira fase, eles conseguiram passar em segundo colocado, chegando até a segunda fase, onde o grupo do Remo era Ipiranga, Londrina
e Paysandu. O Remo estava conseguindo ir do bem, até que chegou a quinta rodada, onde poderia definir o acesso do jogo repá. Com o gol de Salatiel, o Remo garantiu seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro depois de tantos anos sem jogar. Detalhe que na última rodada perderam para o Londrina, que acabou subindo, né? E isso evitou com que o rival Paysandu subisse de divisão. E o Remo se classificou para a final. Na final, o Remo teve uma crise de Covid no elenco e tomou uma porrada de 5-1 para o Vila Nova. E na volta foi apenas 3-2 para o Vila Nova. E infelizmente o Vila se sagrou campeão da Série C, mas com o acesso também para o clube do Remo. Em 2021, na Série B, o clube fez uma campanha bem decepcionante, viu, galera? Muito. O clube estava vivendo momentos oscilantes ali na Série B e começou as primeiras rodadas no Z4. Porém, o Remo conseguiu sair daquela situação e o campeonato foi continuando. Até que chegou a 28ª rodada, onde o Remo empatou em 0-0 no Baianão contra o Coritiba. Esses seriam os últimos dos 6 pontos que o Remo iria conquistar na competição. Desde aí, então, foram 3 derrotas consecutivas para Ponte Preta, Londrina e Goiás. O Remo, cara, fazendo remisse aí. O Remo nesse jogo contra o Londrina poderia se livrar logo, mas não deu. E detalhe, galera, que o Remo conseguiu chegar até a parte de cima da competição. Poderia até pensar em acesso para a Série A. Mas enfim, não deu. Aí o Remo teve uma sobrevida na vitória contra o Cruzeiro e perderam jogos para Ponte Preta, Goiás, que afundaram mais o Remo. Chegou na 37ª rodada, jogando contra o Vasco, que após perder do acesso estava com um time bem misto e jogando para apenas cumprir tabela. Em São Januário, o Remo abriu 2-0, mas se complicou ao ver o Vasco empatar com o gol de Léo Matos e Matias Galarza, e o Remo pagou caro por isso. Na última rodada, o Remo jogaria contra o Confiança e o Londrina, que era seu adversário direto, jogaria contra o Vasco. O jogo começou lá e o Londrina surrava o time mais frouxo da história do Vasco da Gama após ganhar por 3-0. O Remo estava tentando tudo, teve até um gol anulado que não parecia estar. E o jogo acabou por ali mesmo, 0-0 com Confiança já rebaixado e o Londrina ganhava o Vasco. E então o Remo estava rebaixado para a Série C de 2022. Mas como consolidação após a queda, o Remo pelo menos conseguiu ser campeão da Copa Verde. E foi isso, garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Chegamos ao ano de 2022, onde o clube fez uma campanha de meio de tabela e permaneceu. Ao ano de 2023 e 2022 que o clube voltou a ganhar o estadual. E ao ano de 2023 o Remo não conseguiu ganhar o estadual ao ser vice-campeão para o Águia de Marabá. E detalhe, galera, o Remo eliminou o Corinthians dessa Copa do Brasil, hein? Mas na Série C fez uma campanha também de meio de tabela. Até que chegamos ao ano de 2024, onde o Remo, até pelo menos a metade, vinha fazendo uma campanha bem decepcionante. Campanha para cair, chegou a perder os 3 primeiros jogos. Mas o clube se recuperou um pouco e começou a ganhar jogos e decisivos contra o Londrina. Botafogo da Paraíba já foi na outra fase. Enfim, ganhou jogos e se classificou. Detalhe que o Remo, da última rodada da primeira fase, era só ganhar do São José, que ele já estava dentro, mas empatou e tinha que torcer para os resultados positivos do Náutico. E o Náutico conseguiu perder, e dando a vaga para o Remo. Até que chegamos na segunda fase, hoje o grupo do Remo era Remo, Botafogo da Paraíba, Volta Redonda e São Bernardo. O Remo da primeira rodada com o Mangueirão lotado conseguiu ganhar de 2-1 o Botafogo da Paraíba. Na segunda rodada contra o São Bernardo, o Remo fez remise, hein, galera? Abriu 2-0 e deixou o
o São Bernardo a empatar. Na terceira rodada contra os Volta Redonda, o Remo empatou em 0-0 no Mangueirão. E na quarta rodada, no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda, o Remo empatou em 1-1 com gol nos últimos minutos de pênalti ainda. Na quinta rodada, o Remo poderia subir ali. Bastava apenas ganhar o São Bernardo, só dependia de si. E o Remo, com o Mangueirão lotado, casa cheia, conseguiu fazer seu dever de casa. Subiu para a Série B de 2025. O Remo ainda poderia ter chance para a final, apesar de que não conseguiu. Tomou uma porrada do lanterna da fase Botafogo da Paraíba por 3-0, mas não impediu com que o clube subisse. E chegamos ao inesquecível ano de 2025 para a torcida do Remo. O ano que ficou marcado na cabeça de todos os remistas. O clube começou o ano fazendo um bom campeonato paraense, sendo campeão. E o clube fez uma campanha, digamos que decepcionante na Copa do Brasil, após serem eliminados para o Criciúma. E a Série B começou para o Remo. E o primeiro jogo do Remo foi contra a Ferroviária de Araraquara, que subiu junto com o Remo do outro grupo. E o jogo ficou 1-0 para o Remo o jogo todo. E nos últimos minutos, ao apagar das luzes, a Ferroviária empatou. E o campeonato foi seguido com o Remo meio oscilante. E detalhe que na oitava rodada nós tivemos uma parada, pois o Campeonato Paraense estava sendo decidido a final, o Remo Paysandu, que o Remo se sagrou campeão. E diante desse meio, o técnico Daniel Paulista avisou que sairia do Remo, pois o mesmo estava apalavrado com o Sport. O clube meio que estava decaindo de rendimento, pois não conseguiu recuperar seu bom futebol com o Daniel não estava conseguindo recuperar seu bom futebol com o Daniel Paulista. Dos 3 jogos que ele saiu, que o Antônio Oliveira ainda não tinha assumido, foram uma vitória, uma derrota e um empate. E o campeonato foi rolando. Na verdade não, antes teve a contratação do técnico Antônio Oliveira, que essa foi uma das piores escolhas do ano para a equipe do Remo. O Antônio Oliveira, galera, ele tinha um jeito de jogar no Remo e era teimoso também, porque ele insistia em jogador ruim, né? Um exemplo disso era o Pedro Castro, enfim, e o Viseu também. E ele deixou o Remo muito mal, colocando o Remo até 13º na Série B e afundando praticamente todas as oportunidades do Remo de subir. O Antônio caiu no jogo contra o Atlético Goianiense, né? E um jogo depois, ainda com o interino, o Remo já tinha acertado a contratação de Guto. O Guto ainda não estava nesse jogo, mas viu o jogo do estádio. O Remo perdeu de 2-1 para o Volta Redonda. E o Guto do Vestiário estava falando com a equipe e disse: para esse time subir, muita coisa tem que acontecer. Na rodada seguinte, contra o CRB, o Remo deu uma recuperada e ganhou de 4-2. Na rodada seguinte, contra o Operário, no Germano Krieger, ganhou o jogo por 1-0 nos últimos minutos com o gol de Jaderson. E na rodada seguinte, contra o Atlético Paranaense no Baianão, o Remo venceu 3-1 e ali voltava as esperanças do acesso, com o time entrosado demais, voltando a ter aquele ritmo do começo da temporada, que era matar o jogo logo enquanto dava e não ficar desperdiçando muitos gols. Da outra rodada, contra o seu rival Paysandu, e um jogo emocionante que o clube do Remo fez 2-0. Deixou o Paysandu empatar. E no último minuto, bola parada, Diego Hernandes meteu um gol que botou o Remo com o pé e meio na Série A e praticamente rebaixou o Paysandu. Aí chegamos na 35ª rodada, onde o clube do Remo superou o Atlético por 3-1 do Baianão, com gols de Pedro Rocha e Diego Hernandes. E chegamos na rodada... Não, na verdade, galera, o jogo Remo e Atlético foi na 34ª rodada. Aí chegamos na 35ª, onde o Remo joga contra... Foi isso mesmo que eu disse. 34ª, Remo e Atlético. O Remo superou o Atlético por 3-1.
Na 35ª rodada, num Baenão lotado, o Remo vinha fazendo seu dever contra a Chapecoense, um adversário direto, que esse seria um dos jogos dos 3 adversários diretos que teriam. Teria o jogo contra a Chape, o Goiás e o Novo Horizontino. O Avaí era o único de boa, consideravelmente. O Remo vinha fazendo seu dever de casa, vencendo a equipe por 1-0, até que no último minuto, no último lance do jogo, o zagueiro Eduardo Doma pega uma bola, chuta, a bola desvia e mata Marcelo Rangel e empata o jogo no Baenão. Na rodada seguinte, contra o Novo Horizontino, o time toma um gol logo no começo de Vagninho, e que logo depois foi expulso, né, por dar uma entrada criminosa no Marcelinho. O Remo consegue empate numa jogada meio bizarra com cruzamento de Nico Ferreira e saiu o gol contra. Na 37ª rodada contra o Avaí, tinha tudo para ser a rodada mais melancólica para a equipe do Remo. Após sofrer um 3-1 contra a equipe do Avaí e praticamente afundar todas as chances de subir. Mas Guto Ferreira, por ter seu estilo de jogo de sempre acreditar, ao final da partida, foi até a torcida do Remo e disse: ainda não acabou. E o Remo também não dependia mais de si nessa última rodada para subir, tinha que ganhar. Aí o Remo tinha que torcer para o seguinte: para o Remo ganhar o seu jogo, se empatar ou perder estava fora, e torcer para a Chapecoense empatar ou perder e para o Criciúma perder. Como a gente sabe que a Chapecoense ganhou, a gente não vai ficar muito nesse jogo. A gente vai ficar mais no do Remo e no do Criciúma. Muito cedo no jogo do Remo, William Lepo, camisa 31 do Goiás. Não sei se 31, mas acho que é. Abre o placar e cala o Mangueirão. Nesse momento estavam subindo Coritiba, Atlético Paranaense, Criciúma e Goiás. E também a gente tem que dar detalhe, porque no final do primeiro tempo, Pedro Rocha empata o jogo, fazendo um bonito gol para o Remo. E nesse momento estava subindo Coritiba, Atlético Paranaense, Criciúma e Chapecoense. Até que chegamos ao final do segundo tempo, onde a Chapecoense, onde o Criciúma leva um gol do Cuiabá. E o Remo, e bastava quem ganhasse. Se o Goiás ganhasse contra o Remo, o Goiás subia, e se o Remo ganhasse, o Remo subia. Nesse momento estavam subindo Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Goiás. Aos 17 minutos do segundo tempo, João Pedro, o herói de Guiné-Bissau, dá uma cabeçada e faz o gol para a equipe do Remo. Nesse momento, os clubes que estavam subindo eram o Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. E depois, ainda para matar mais o jogo, João Pedro, esse mesmo, o herói, faz o gol que bota o clube da Série A. Depois de 31 anos, a torcida faz a festa, ergue, né, a imagem de Nossa Senhora como agradecimento a ela. E é isso, gente. Essa foi a história do Remo, né, desde sua última participação na Série A até a volta. Torço muito para que esse time faça uma boa campanha, né? Se vai cair, se vai fazer que nem o Mirassol, vai pegar a vaga da Sula, isso aí a gente não sabe. Apenas sabemos que será muito difícil jogar em Belém. Mas é isso, galera. Esse é o meu recado. Beleza? Valeu e tchau!